Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje eu vou trazer mais um tema que veio do nosso grupo, de bate-papo do WhatsApp. Mas antes da gente começar a falar desse tema que é talvez um pouco engraçado e talvez um pouco polêmico, eu queria lembrar a todos vocês que nessa semana, certo? Vamos começar nessa quarta-feira com a segunda etapa do grupo de estudos da Imperium Fortuna. Ou seja, ainda é o primeiro grupo de estudos, a segunda fase, ou seja, o segundo mês, vai começar agora nessa quarta-feira e já teremos temas um pouco mais voltados à prática e coisas um pouco mais avançadas, já que a introdução do curso já foi dada nas primeiras 4 aulas. Tivemos a aula passada, que foi uma aula promocional sobre magia caótica com o Eren Fey. Quero agradecer muito a participação do Eren e de todos que estavam na aula, foi maravilhosa. E que teremos o nosso segundo grupo de estudos, que vai trabalhar paralelamente com o primeiro grupo, porém o tema ainda vai ser o mesmo. Então, não é um segundo grupo já mais avançado. Já é um segundo grupo, mas ainda no básico. Mas no final eu falo mais sobre isso. Então vamos lá, galera. Qual o tema de hoje? Eu estava lendo e falando sobre a psique, certo? E a índole que os magistas, ocultistas, bruxos, macumbeiros, quibandeiros e etc. têm apresentado principalmente no meio online, do ocultismo em si. Então, uma coisa que era falado desde a época do Orkut é que quando um cara, ele começa a estudar magia, ele tende a ter algum tipo de mudança, da forma como ele enxerga o mundo. Teoricamente, a magia, ela realmente serve para isso. Inclusive, um grupo de estudos de magia e ocultismo serve exatamente para isso, para que você enxergue o mundo de forma diferente, e isso vai fazer com que algumas coisas que você pensava mudem. A ideia é que isso mudasse para melhor, ou seja, que você buscasse a sua iluminação, que você buscasse o seu equilíbrio, e esse é o papo que a gente já está acostumado a ouvir, quando a gente vai estudar yoga, quando a gente vai estudar shintoísmo, é sempre uma busca pelo equilíbrio, e essa busca ela vem junto com os seus estudos e te tornaria uma pessoa melhor. Algumas religiões também pregam isso, certo? Essencialmente, a maioria das religiões pregam que você tende a ficar mais equilibrado, mais justo e com uma visão melhor do mundo. Porém, quando a gente fala de ocultismo e magia, e aí a gente lembra das figuras mais famosas e mais faladas que a gente tem no ocultismo online, deixando claro, eu não estou falando de autores, apesar de termos alguns autores com comportamentos hiper duvidosos, como por exemplo o próprio Aleister Crowley, que apesar de ter sido considerado o maior ocultista do século XX, o comportamento dele não era lá dos mais comuns não, certo? Então, eu vim trazer para vocês alguns estereótipos que têm aparecido, graças à popularização do ocultismo como hobby, nas redes sociais. Então vamos começar com um exemplo que a gente sempre cita e todo mundo aqui deve conhecer algum deles, que é o satanista trevoso. O que é um satanista trevoso? Bom, o cara ele encontrou alguma das linhas mágicas, que acreditam em Satã, sendo que temos vários tipos de satanista. Tem o anticósmico, tem o cabalístico, tem até o satanismo zen. Então, obviamente, nem todo satanista é trevoso, mas quase todo trevoso é satanista ou luciferianista. E o que rola? Esse cara, ele acredita na regra de que a imagem de Satã representa uma liberdade filosófica e de comportamento que ele não tinha antes, certo? E agora que ele crê no Todo-Poderoso, no maioral Satã, ele acaba acreditando naquilo. Os principais aspectos do trevoso
é que ele começa a ter uma síndrome de garoto de 17 anos que conheceu o rock and roll, saca? Ele começa só a se vestir de preto, ele deixa o cabelo crescer, ele pinta a unha de preto, ele começa a usar maquiagem, ele começa a beber bebidas que parecem sangue ou coisa do tipo, certo? Normalmente são todas muito vagabundas e coisas do tipo. E tudo pra ele é black metal, né? E ele acredita que realmente Satã é o opositor e por conta disso ele é o opositor do resto do mundo e ele é o único que tá certo. Normalmente eles estão dentro do quarto deles, na casa da mãe deles, ou da avó, principalmente da avó. Lá nos Estados Unidos é mais no porão, mas aqui no Brasil é mais no quartinho mesmo e tal, da mãe e da avó. Ele aprende satanismo? Ele aprende, até porque satanismo em si não é uma coisa tão complicada e que demanda tanto trabalho. Mas a psique dele é alterada e ele acaba se tornando esse opositor. Ele se torna a figura do opositor. Alguns pintam até a cara de branco e se maquiam e tal, estilo bandas de black metal e tal. Mas no final eles são uma piada que até é interessante de ver. Lembrando sempre, existem sim satanistas que podem ser levados a sério e que entendem realmente alguma essência filosófica do satanismo. Mas a gente está falando aqui desses estereótipos e o Trevoso é um deles. Um outro que apareceu, e esse é bem moderno, eu acho legal, bem contemporâneo, que foi o cara da fazendinha de servidores mágicos caóticos. O que acontece? Na magia caótica, a gente tem uma prática chamada criação de servidores astrais ou servidores caóticos e tal. Que seria o quê? Seria você criar uma imagem, um símbolo, e esse símbolo te ajudar na sua vida. Só que essa galera, como é magia caótica, e a magia caótica é muito jovem, a maioria dos praticantes de magia caótica, principalmente na minha época, eles estavam lá no máximo com 20 e poucos anos e tal. Então, por conta disso, eles levavam isso mais ou menos como se fosse um jogo de fazendinha mesmo. Eles criavam servidores mágicos baseados em qualquer coisa que eles gostavam. Por conta disso, a gente tem inclusive a Pop Magic, que é muito mal falada, né? Onde o cara ele cria um servidor, e o servidor, a imagem do servidor é o Batman, é o Superman. E depois a gente teve qualquer outra coisa virando exemplo de servidor. Basta você fazer uma busquinha básica sobre servidores de magia caótica. Tu vai ver muito anime, tu vai ver muito desenho da Cartoon Network, muita revistinha em quadrinhos, certo? E essas pessoas, elas criam dezenas, se não milhares de servidores durante um ano, acreditando que eles não vão precisar fazer nada da vida deles e os servidores estarão trabalhando por eles. É talvez o estereótipo mais infantil dessa lista, porque quando um cara faz isso, ele não está atrapalhando a vida de ninguém, a não ser a dele. O único problema é quando ele realmente acredita que esses servidores todos que ele criou se tornam uma espécie de fazenda que ele tem, onde ele cria todos eles e que tudo vai dar certo, ele não precisa fazer nada. Mas é coisa de gente jovem, então vamos deixar um pouco pra lá. E o outro estereótipo que a gente fala muito, certo? Principalmente de uns 10 anos pra cá, que é a Pokégoethe, né? Que é a galera que acredita que só porque tem 72 demônios apresentados num Grimório, você obrigatoriamente tem que pegar os 72 para completar a sua Pokédex da Goethe. Eu já falei tanto deles, já ri tanto deles, que eu nem vou me estender muito no assunto. Mas para quem não sabe, a Goethe é um sistema de evocação que não é complicado, tem várias versões e várias visões. Porém, se não me engano, em um dos livros do Lemegeton tem um chamado Teurgia Goethe, que é um bestiário. Ele traz uma lista com 72 demônios, ou espíritos, seja como você queira chamar, que você poderia trabalhar com eles, assim como Salomão fez, obrigando os demônios, né, a construírem o templo para ele. Então as pessoas acreditam que podem fazer o mesmo que Salomão, sem ter estudado sobre Salomão, sem saber como foi a vida de Salomão e como terminou a vida de Salomão. Então, por conta disso, eles não fazem ideia do trabalho que daria para você evocar 72 entidades durante a tua vida inteira. E temos grupos aí, que eu não vou citar o nome, que dizem fazer isso uma vez na semana num choque de egrégora qualquer maluco deles. Então, a Pokégoethe ficou muito popular, tem muita gente gravando vídeo, né? Tipo, fazendo um diário de como foi evocar cada um deles. E a gente já viu coisas até de nego evocar Lúcifer para pedir emprego, sacou? Então imagina, né? É complicado.
Mas vamos para um outro, que esse é um pouco mais raro, porque ele é normalmente para um público mais adulto e ele pode sim se tornar criminoso, que é o taradão da magia sexual. E detalhe, quando eu falo taradão, também tem as taradonas da magia sexual, principalmente quando a magia sexual foi direcionada a uma linha de Lilith e coisas do tipo. O que mais tu via era a menina trevozinha falando que era adoradora de Lilith e aí que saía trepando na madrugada de São Paulo só porque ela estava virada na Lilith. Eu já citei bastante isso, ri bastante disso. Isso nada mais é do que os hormônios do jovem falando. E aí ele encontrou ali, né, tipo uma descrição de uma entidade que seria ligada à perversão, que seria a Lilith, que na verdade não é uma deusa, seria mais algo como um demônio, um espírito maligno, né, um sentimento maligno. E aí por conta disso, essas meninas elas se impressionavam e falavam, eu também quero dar, então eu vou ser Lilith. Aí comprava lá seus espartilhos, né, suas roupas de dominatrix, e iam virar à noite enchendo a cara de bebida vagabunda, certo? E transando com todo mundo, pegando um monte de DST e fazendo filhos as quais as vós vão criar, certo? E falavam que a culpa era da Lilith, certo? Tem os taradões também, principalmente os taradões na magia sexual, eles caem muito para a linha do tantrismo e eles prometem para suas clientes ou suas amigas ou conhecidas ou discípulas que eles estão fazendo um negócio chamado sexo tântrico. Tem vídeos, cara, no Instagram de gente fazendo sexo à distância. É hilário, aconselho que vocês deem uma olhada, certo? Os caras nunca leram um livro realmente sobre magia tântrica, hinduísmo, nem nada do tipo, mas eles acreditam que ficar lá masturbando pessoas à distância seria sexo tântrico. Pelo menos não é ilegal, já que você não tá encostando em ninguém, mas é engraçado pra caralho de ver. Então a gente tem sim os taradões da magia sexual. Um outro que, nossa, esse daí eu acho que ele tem em todos os lugares, não só na área de ocultismo, que é o influencer digital oculto, certo? Por que influencer digital oculto? Porque influencer digital a gente tem praticamente todas as linhas mágicas. Mas um influencer digital, ele sempre tem a obrigação para manter o público dele, de que ele sabe de tudo que ele está falando e de que ele experienciou tudo que ele está falando. Então a gente tem aí os ocultistas de TikTok, a gente tem os ocultistas de Instagram, de YouTube, de Facebook, de podcast, que eles assustadoramente sabem de tudo o que está sendo falado, certo? O cara em um ano ele estudou 30 linhas mágicas e está falando que sabe de todas elas e praticou todas elas, mesmo que elas não batam uma com a outra. Então, por exemplo, você vai encontrar um satanista cristão, sacou? Um luciferianista judeu, saca? Você encontra esse tipo de coisa. Por quê? O cara tem que criar conteúdo pro público dele e às vezes a verdade acaba. Então o cara tem que inventar conteúdos para continuar influenciando um público maior. Então, por exemplo, você começa como luciferianista, teu público já não tá mais rendendo tanto. Agora tu é judeu, aí agora tu tem um público judaico. Aí o judaísmo já não tá mais dando certo. Aí tu entra pra magia sexual, vai falar de sexo tântrico. E aí com isso você vai sendo o mestre na porra toda. Não sabe, tu não deu nem o prefácio direito de um livro. Normalmente tu entrou no chat GPT e falou, faça o resumo de tal livro. Tu lê aquilo e já sai falando que é mestre. E cria ordem e coisa do tipo. Então o influencer digital oculto é esse, tem um monte deles, esses aí, mano. Todo mundo já deve ter pensado em pelo menos uns 3 só nesse daqui que eu tô falando com vocês, certo? A gente tem um outro, que esse é complicado de falar, que é o macumbeiro de 100% do tempo. O cara, ele curte qualquer tipo de religião afro, não vou citar nenhuma em específico, até para não dar treta, mas o cara, ele fica 100% do tempo virado no santo. Tudo pra ele é resolvido com macumba. Faltou luz, acende uma vela e chama um Exu, que aí a luz vai voltar. A conta atrasou, faz um ebó, faz alguma coisa. Tudo pro cara é resolvido na base da macumba. E esse tipo de pessoa não seria problema nenhum se fosse somente ele acreditando que ele fazendo aquilo pra ele, tudo seria resolvido. O problema é que normalmente essas pessoas elas começam a vender serviço. Então tudo, qualquer amigo dele que tenha qualquer problema, ele é o cara que vai resolver e vai ser com macumba. Isso entra bastante na linha do charlatanismo, certo? Então por isso alguns deles deram uma sumida, alguns foram presos e a maioria está respondendo a processo. Mas sim, a gente tem esse estereótipo do cara que ele é macumbeiro, ele vende serviço assim como quem vende chiclete.
sacou? Então tomem cuidado, porque eles gostam muito de se aproveitar de pessoas que não têm muita informação sobre como funcionam os cultos e as religiões afro. Um outro que eu adoro sacanear, inclusive a gente tem um telemita, que é o Telemita Sato, que é dono da verdade. O cara, ele estuda telema. O cara é telemita. Mano, ele lê um montão de livro porque essa galera curte. Não tem nada de errado em você ler toneladas de livro para aprender muita coisa. Mas o problema do telemita é que, como quase toda a base deles vem lá do Egito, e aí eles acreditam que é a base de todas as religiões do mundo, de toda a cultura e história do mundo, eles acreditam que só eles têm a razão. Eles são os donos da razão. Todo o resto da galera tá totalmente perdida, porque na verdade o que a gente está estudando são produtos do que eles criaram lá no início. E como eles estão estudando lá o hermetismo, etc., que é desde o começo, que é a base de tudo, todo o resto está errado. Então vocês percebam que é um pensamento muito similar a um pensamento de religião, quando o cara está doutrinado por uma religião. Ele sabe que ele tá certo, ele sabe que todo mundo tá errado, acabou ali, não precisa falar mais nada. A parte boa é que eles tendem a ficar muito tempo ocupados lendo e estudando, e aí para você realmente esbarrar com um desses, ele tem que estar meio bêbado ou ele tem que ter sido desgarrado do grupo dele. Porque se tem uma coisa que hermetista e telemista têm em comum é que eles não se dão bem nem com eles mesmos. Então de vez em quando vocês vão ver um falando mal do outro, porque tipo, um queria ter o rei da barriga maior do que o outro, certo? São caras inteligentes? Em boa parte sim. São caras que têm um papo bom? 30% das vezes sim. Normalmente eles são muito pedantes e muito detalhistas, porque eles querem mostrar que eles sabem, certo? A gente tem só pra finalizar o coach mágico. O que é o coach mágico? Todo mundo sabe o que é agora, né? A gente tem um coach pra tudo. O coach é um cara que não sabe fazer porra nenhuma, mas ele quer te ensinar a fazer algo porque ele sabe o que é melhor pra sua vida. O coach mágico é exatamente isso. Normalmente ele vende vários cursinhos no YouTube, ele vende cursos de pessoas que vendem curso, certo? O cara, ele é foda. Ele era evangélico, agora ele é macumbeiro, amanhã ele é satanista, daqui a pouco ele tá trabalhando com magia caótica. Tudo que é curso que ele puder vender, ele vai vender. Mas aí você vai lá e procura conteúdo pessoal daquele cara que não seja conteúdo sobre coach. Não tem. O cara, ele nunca escreveu um ritual, o cara nunca gravou uma matéria sobre um ritual o qual ele praticou, certo? O cara, ele nunca criou nada, mas ele sabe tudo e ele é muito bom em tudo que você não é tão bom. E por isso ele tá ali para te ensinar, desde que você pague um valor exorbitante num curso que vai durar, adivinha, a sua vida inteira ou até que a sua grana acabe, certo? Coach é uma raça que tá em tudo que é lugar, mas o coach mágico é pior ainda, porque ele se baseia normalmente em relatos de outras pessoas. Então às vezes você vê um deles falando alguma coisa que aconteceu com eles, aí tu fala, peraí, mas não foi tal pessoa que disse isso? Inclusive relatos de coisas, por exemplo, o próprio Crowley, né? O Crowley fez isso. Aí tu vai lá, um coach mágico, influencer digital, meio 100% macumbeiro, vai lá e fala que foi ele que fez. Lembrando sempre, gente, que todos esses estereótipos aí, certo? Existem misturas deles. Então você vai ter sim um cara da Pokégoecha, que é satanista trevoso, que é influencer digital oculto, e agora quer ser coach mágico. Então, tudo isso daí que eu citei pra vocês, certo? São alguns dos que a gente tem falado e visto durante esses anos, e que obviamente só vai piorar, porque quanto mais tempo as pessoas ficam na internet, mais elas apresentam a verdadeira face delas, né? E o que elas queriam que fosse a verdadeira face delas. Então a gente vai ter muitos rituais zoados daqui pra frente, a gente vai ter muita gente falando merda daqui pra frente, muita fofoca de um falando mal do outro, porque, porra, essa galera adora falar mal um do outro porque eles precisam de palco, certo? E eu achei engraçado esse assunto porque, cara, lá no grupo a gente não é muito, né, de sacanear, mas, cara, às vezes os caras parecem que se esforçam pra ser lembrados, pra ser sacaneados. Então alguns dizem, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Essa é a alma do marketing. Vai ver, isso tudo é um marketing deles e a gente está simplesmente fazendo o que eles já tinham pensado antes. Mas que seja. Então, galera, esse foi o tema de hoje. Lembrando que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, que é uma rede social somente para ocultistas.
o nosso grupo de estudos, o nosso conteúdo é postado na atosnegros.com.br. Então todo mundo que já se inscreveu para a segunda turma, que inclusive só tem 4 vagas das 10 vagas, certo? Já vai criando conta lá na Atos Negros para depois utilizar as ferramentas de lá. E para quem não sabe, a gente tem o nosso grupo de estudos da Imperium Fortuna, que não é tipo uma seita, não é nada disso, não é um clubinho social. É um grupo de estudos onde 10 pessoas se juntam, eu dou uma aula sobre um determinado tema, levanto um assunto, certo? Já falamos de amuleto, já falamos de proteção, já falamos de energia, já falamos de chakra. Vamos continuar falando sobre muitos outros assuntos. E a gente tem 1 hora falando desse assunto e depois 1 hora de debate com a galera, certo? Uma vez por semana durante 2 meses. Certo? O primeiro grupo deu muito certo, o primeiro mês dele já terminou, a gente já está indo para o segundo mês. Então, por conta disso, eu abri mais uma turma com mais 10 vagas, certo? Para um segundo grupo. O grupo atual é na quarta-feira, o próximo a gente ainda vai decidir o dia e o horário baseado na agenda dos membros. Só tem 4 vagas. Os dados estão todos na descrição, valores, é um curso pago, é um valor muito baixinho, bem baratinho, mas por que ele é pago? Porque se ele é totalmente gratuito, vai entrar um monte de gente e essas pessoas não vão acompanhar até o final. Então por isso que eu tive que cobrar, para que a gente tenha realmente pessoas que querem ficar os 2 meses, certo? Então, quem tiver interessado, tem o link na descrição, tem lá na imperiumfortuna.com também, o link da descrição do curso todo. E quem tiver dúvida, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, basta clicar no botãozinho do WhatsApp e aí tu entra lá no grupo, pergunta, a gente debate, comenta, você já vê se é pra tua praia ou não, já conversa com a galera que já faz o curso, certo? E aí é contigo. Lembrando sempre que estamos em Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, todas as redes sociais possíveis. E não, eu não sou um influencer digital, deixo isso bem claro. Então, galera, valeu, até a próxima. Fortuna!